Irmãos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Prestaremos um culto sim ao Senhor. A vida de um crente, no momento da nossa conversão, ela passa a ser um culto contínuo e frequente ao Senhor. Obviamente, essa palestra sobre finança, faremos debaixo da graça de Deus, para o louvor e glória de Deus e para o nosso bem, para que nós possamos administrar sim, bem os nossos recursos, as nossas vidas, o nosso tempo, enfim. Eu tenho certeza absoluta que será um tempo muito abençoado e é um culto que prestaremos ao Senhor, que vamos aprender aqui de forma bíblica a administrar as nossas finanças, os recursos, enfim. Sejam todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos, as meninas. Muito obrigado, Damares. Eu sei que você que puxou a fila fez a convocação. Ângelo, tem uma responsabilidade grande aqui hoje, casal de noivos ali, aprender a administrar. Lide, Léo, obrigado pela presença. Enfim, todos são muito bem-vindos. Ficamos assim imensamente gratos pela presença de todos. Eu vou fazer uma leitura bíblica aqui, e em seguida o pastor fará uma oração. Não quero que a nossa palestra seja trabalhosa a todos, então vamos ser bem sucintos e rapidamente vamos passar a palavra ao nosso irmão Ângelo. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, se os irmãos não quiserem abrir as Bíblias, não precisa. Obviamente, dada o contexto que foi escrita essa passagem aqui, mas eu quero trazer aqui para nós, para o nosso contexto de bons dispenseiros, bons mordomos, bons gestores daquilo que Deus nos dá. A palavra de Deus diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É uma realidade para nós como cristãos que tudo que existe, tudo que nós temos vem de Deus. Os nossos recursos, a nossa família, enfim, tudo que nós temos vem de Deus. Então, como bons dispenseiros, nós devemos ser bons mordomos, nós devemos ser bons gestores daquilo que Deus nos concede. O Ângelo teve essa ideia de trazer essa palestra, de trazer essa habilidade, esse conhecimento que ele teve para espalhar para a igreja, para compartilhar conosco. O que nós teremos aqui hoje é ouro. O Ângelo é um consultor, é um professor universitário, e normalmente sabemos que palestras como esta, elas são cobradas e têm um valor bem elevado, dama? Então teremos aqui um privilégio. A igreja do Senhor nos dá esse privilégio de termos irmãos capacitados, cada um na sua área, Marcelo? Tivemos aí a nossa palestra sobre segurança, então nós temos aqui pessoas habilitadas para falar sobre segurança, nós temos pessoas aqui habilitadas como o nosso irmão Ângelo para falar a respeito de finanças. Enfim, aproveitem, se vocês trouxeram seus papéis e as suas canetas, anotem, porque o que nós vamos colher aqui hoje, nessa tarde, é ouro. Amém? Então eu peço para o pastor Darcy fazer uma oração, dar a bênção para o nosso evento, e o irmão Ângelo já vai estar com a oportunidade. Graças te rendemos, nosso Deus e Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença, e aqui, ó Pai, com o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre o planejamento familiar, ó Deus, a fim de que saibamos gastar convenientemente, ó Deus, sem permitir que as nossas contas saiam do controle. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa nosso irmão, presbítero Ângelo, que será, ó Deus, o canal para abençoar a nossa vida através desta palavra. Abençoa também a cada irmão, cada participante, cada irmã, que todos nós, ó Pai, agora nesses momentos que passaremos aqui, tenhamos acima de tudo a Tua bênção, para que, ó Pai,
nós saiamos aqui já com uma nova situação, um novo pensamento sobre o planejamento, sobre gastos, enfim, que tudo possa concorrer para a tua glória e para o nosso bem. Fica conosco a oração que te fazemos e contamos com as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmão Ângelo, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, mano. Meus irmãos, boa tarde. O que nós vamos dividir com os queridos hoje é um pouco do que tenho aprendido e ensinado, quer como professor, quer como consultor financeiro. E eu queria já começar definindo o que é um planejamento, né? Planejamento é a elaboração de um plano. Então, quando a gente fala de planejamento doméstico, nós estamos dizendo assim: qual é o meu plano para a minha casa, para gerir o meu lar, para gerir as minhas finanças? Então, quando eu olho de planejamento, por sinal o Rafael é um artista mesmo. Eu achei que eu fiquei tão bonito na foto e eu não sou desse jeito. E olha, ele caprichou, viu? Ele pôs mais cabelo, olha que ele fez um... Que bom, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Diz assim, nós vamos começar, posso começar por aqui mesmo, irmão? Então, esse é meu nome, os queridos sabem, professor universitário, fui professor até o ano passado na PUC por 15 anos, agora continuei só na carreira de consultoria, e nós vamos falar sobre planejamento doméstico, tudo para um foco, de a gente estabelecer um orçamento, um planejamento eficaz. Queridos, a gente não pode esquecer que cada um de nós tem uma realidade, né? Cada um de nós trabalhamos em lugares diferentes, temos necessidades diferentes, mas quando a gente fala de planejamento, o objetivo é um só: de eu alcançar, e nós, como crentes, com a graça de Deus, o que vamos planejar. Então, gosto sempre de mencionar, né, alguns versículos da Bíblia, quando a gente fala de planejamento, para a gente sempre se lembrar. A Bíblia fala lá em Lucas: tende cuidado de guardar-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, se você está imaginando que você vai fazer planejamento, quer doméstico, estratégico, para ficar rico, essa não é a missão. A missão nossa é dar bons exemplos do dinheiro que Deus nos dá para administrar, seja ele muito, seja ele pouco. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens, né? Porque há pessoas que, tem que viver aqui, tem que aproveitar tudo aqui, então a qualquer custo eu tenho que ficar rico, eu tenho que gastar, eu tenho que fazer. A Bíblia fala que se a nossa esperança é nessa vida, somos infelizes. E aqui começa o que nós vamos falar de planejamento, né? Esse texto de Provérbios 21:5 me chama muita atenção, porque esse texto fala que os planos do diligente, quem que é o diligente? É o cuidadoso. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então a Bíblia nos ensina que se eu for diligente, se eu for sábio, se eu for cuidadoso, se eu for diligente no sentido de ter cuidado com o que Deus me dá, a minha tendência é para o alto. Isso não significa ensinar o evangelho da prosperidade, de eu nunca passar problemas, nada disso. Mas a Bíblia fala: se eu for cuidadoso com o que Deus me dá, a tendência é abundância, no sentido de que nada faltará, né? Porque o Senhor já promete que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. E se eu puder, diante de Deus, fazer a minha parte, sempre gosto de dizer que Deus não vai fazer o que eu posso fazer. Deus pode multiplicar, Deus pode fazer muito mais do que a gente imagina, mas há coisas que só eu posso fazer, ou seja, administrar os recursos. E é isso que nós vamos basear o nosso bate-papo hoje. E só por uma curiosidade, eu não sei se você sabe disso, se a gente somar todos os versículos da Bíblia, ou frases da Bíblia, que tem a palavra finanças ou posses, nós vamos encontrar mais de 2.300 citações, mais do que mesmo fé e amor. Não é que Deus ou Jesus seja
economista, ou seja financeiro, mas é um cuidado grande porque o dinheiro, diz a Bíblia, que ele é a raiz de todos os males, né? Ele pode ajudar, ele pode atrapalhar. Então daí a importância da gente conhecer finanças. Bom, diretamente ao ponto. Queridos, você fez, ou você tem imaginado um planejamento para esse ano? Você já sentou com a sua esposa, com o seu noivo ou sua noiva, né? Com a sua família para fazer o planejamento doméstico? E eu vou ter o cuidado de começar desde o princípio. O que a gente precisa, depois eu vou dar umas dicas, creio que legal, para a gente desenvolver o tema que nós vamos falar, sobre planejamento doméstico. Queridos, a primeira coisa que nós temos que entender para um bom planejamento é ter um objetivo. Não tem como você fazer um planejamento doméstico se você não tiver um objetivo. O que é um objetivo? É um sonho, é um desejo seu. Então, eu sonho em me casar, eu sonho em viajar, eu sonho em comprar uma casa, eu sonho em comprar um carro. É muito mais fácil nós conseguirmos realizar o planejamento quando a gente tem um objetivo. Porque é muito difícil as pessoas hoje em dia, e isso é em qualquer lugar do mundo, de querer guardar dinheiro, fazer uma poupança, para quê? Não sei, qualquer hora eu vou ver o que eu preciso. Não, você não consegue fazer, por quê? Você não tem objetivo, né? E acaba não guardando dinheiro, porque você torre se você não tem objetivo. Então, quando eu falo de que a gente precisa ter um sonho, a Bíblia fala até um versículo interessante, né? Que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, né? Então, se há uma coisa que nós temos que aprender, para começar um planejamento, tem que ter um objetivo. Dado o objetivo, eu preciso ter metas. Queridos, quando a gente estabelece o objetivo, as metas aqui significa em quanto tempo eu gostaria de ter esse objetivo, né? Esses dias não, o ano passado, até eu estava comentando, acho que eu já falei até aqui para a igreja, eu demorei 35 anos para realizar um sonho da Esther e meu, né? De ir lá para a França. Desde quando eu namorava a Esther, ela tinha um sonho de ir para a França, e demorou 35 anos, porque é muito dinheiro, né? Então não é uma coisa que em 2, 3 anos, Deus permitiu que a gente tivesse vida e saúde para realizar. Mas era um sonho, viajar para conhecer um lugar que a Esther sempre quis, né? As metas, elas vão exatamente calcular no sentido de que, em quanto tempo eu quero o objetivo? Eu quero comprar um carro, acho que em 3 anos eu consigo. Eu quero comprar uma casa, acho que em 10 anos eu consigo. Eu quero me casar, acho que daqui 60 anos, não, brincadeira. Daqui 2, 3 anos. Então a gente tem que sempre, com base no objetivo, traçar as metas. E a última característica importante no planejamento é o próprio planejamento. Quando eu comecei a falar, eu falei sobre a definição de planejamento, né? Que é elaborar um plano. Então, o plano é, se eu sei o objetivo, se eu sei as metas, objetivo, viajar. Gente, o objetivo aqui seu também pode ser, e eu me surpreendi, depois eu vejo que não é tão surpreso assim. O ano passado, quando eu dei uma palestra lá na PUC sobre isso, teve um aluno que falou assim, sabe o meu objetivo, professor Iciano? Pagar as contas. É um objetivo dele, né? O meu objetivo é pagar as contas. E aí, nós comentamos, né? Em quanto tempo eu vou pagar? Em 1 ano, 2 anos? Essas são as metas. E o planejamento? O planejamento é o quanto você está disposto a desembolsar, guardar ou pagar para que esse objetivo aqui
tenha sucesso. Eu tenho um objetivo, um sonho. Eu tenho a meta, que é o tempo. E eu tenho planejamento, quanto? Então, o que? Por quê e quanto? Então, essa é a base de um planejamento. Dado isso, queridos, nós vamos tecer agora alguns conceitos, algumas considerações e até dar umas dicas do que a gente pode fazer, independente de quanto a gente ganha. O importante, se eu posso sempre dizer, é que a gente tem que viver dentro de um orçamento, né? Eu não posso ter inveja de outros irmãos, de outras pessoas. Nossa, eu estou na igreja, mas aquele irmão acho que ganha igual eu. Por que ele tem, por que eu não tenho? As realidades são outras, né? Cada um tem sua. Eu posso ter pessoas com o mesmo ganho, mas com objetivos diferentes. Uma família pode ter um filho, outra pode ter 4. Uma família pode ter, às vezes, uma doença na família, então a prioridade é outra. Então, diante disso, o que eu tenho que fazer? E aqui eu começo a que você pense, o que você tem que traçar como prioridades para esse planejamento? Bom, obrigado, meu irmão. Primeiro, queridos, quando a gente faz um planejamento, quando a gente sonha, primeiro, faça o necessário, né? Não imagine coisas, por exemplo, nós comentamos, né? O do sonho desse aluno, a minha prioridade é pagar as contas. Ele não podia, ou não queria, ou não imaginava fazer alguma coisa maior do que sendo primeiro, a necessidade dele é pagar as contas. Então, a gente tem que ter sabedoria de Deus, e a Bíblia fala que se a gente precisa de sabedoria, peça que a todos Ele dá liberalmente. Eu tenho que entender que, para que eu tenha um objetivo claro, por isso que a gente sempre recomenda que o objetivo, a não ser que seja muito raro a sua situação, mas os seus objetivos aqui não pode ter 3, 4, 5 objetivos, porque talvez você não alcance nenhum, né? Aí você vai ficar frustrado. Nossa, hein? Eu queria casar, casa, carro e viagem, não consegui nenhum. Claro, é muita coisa para você, né? Então, estabelecendo um objetivo, faça as metas, por quanto tempo e quanto você pode dispor disso. E aqui uma dica, as prioridades são, o que é necessário para você hoje, né? Para você estabelecer o seu plano. O que é importante para você? Essa é a sua necessidade. Depois, você vai fazendo o que é possível. Olha, consegui numa primeira etapa o que era necessário, agora vamos ver o que é possível. Eu posso dar um passo um pouquinho. Meu pai sempre dizia que a gente só pode dar o passo de acordo com a perna, né? Você não pode dar o passo maior do que a perna, porque senão é que nem você, né? Eu não sei se você já olhou ou já percebeu, tinha um aluno, sempre lembro disso, tinha um aluno que ele falava assim: professor, eu ganho 3 mil por mês, ano passado, eu ganho 3 mil, mas na verdade eu ganho mais, porque se eu contar com o cheque especial, que é de 5 mil, eu tenho 8 mil que eu posso gastar. Eu falei, não, você não tem 8 mil, você só tem os 3 que é o seu salário. Porque é um engano. Você olha lá o seu limite, no seu cartão, por exemplo, vai no banco hoje, ele te dá um limite estrondoso, né? Porque ele quer, a matéria-prima do banco é o dinheiro, então ele quer que você torra, depois você vai pagar, é outra história. Então, estabeleça o que é necessário, para a gente poder depois fazer o possível, e quando a gente menos vê, Deus realiza o inacreditável. Acho que vocês conhecem pessoas que às vezes falam assim, nossa, parece que ela ganha tão pouco, e como é que ela tem as coisas, né? Como é que ela consegue viver? Tem planejamento, e o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente vê pessoas com tanta condição, e não tem onde cair morto, né? Porque deve para todo mundo, não paga nada. Então por quê? Não consegue fazer a etapa primeira. E aqui, queridos, a gente vai começar, dado esses conceitos, tudo bem, aqui, queridos, né? Qualquer coisa, pode perguntar, por favor. Se eu não souber, o pastor está aqui, tá bom? Então, é tranquilo. Gente, uma coisa importante para a gente entender. O nosso planejamento, como eu disse no começo, eu sei que às vezes para alguns é difícil manter o planejamento, para outros
é mais difícil, até em função do ganho, mas a gente tem que manter equilibrado o nosso orçamento. E aqui eu começo com algumas definições. Pode parecer fácil o que eu vou falar para você. Você sabe quanto você ganha? Queridos, é incrível quando eu faço essa pergunta que tem gente que fala, claro que eu sei. Não sabe. Você pode estar trabalhando num lugar que naquele mês você vai ter hora extra. Você pode trabalhar num lugar, você pode ter algumas rendas. Rendas extras. Você pode ter algum benefício. Queridos, saber, nós vamos falar agora para manter as finanças equilibradas. Você tem que saber o quanto você ganha. Você tem que saber quanto entra na sua casa. Principalmente marido e mulher, né, que já tem uma vida na família. Você tem que saber quanto ganha, porque isso faz parte do que eu comento aqui em cima. Olha, para um bom equilíbrio envolve planejamento e disciplina. Planejamento, um plano. Disciplina, eu não posso falhar. Eu tenho que todo mês controlar. E nós vamos ver controlar o quê? Já para frente. Então, para a gente poder saber ter um planejamento equilibrado, tem gente que não sabe. Mas Ângelo, eu encontro, eu trabalho aqui, faço um biquinho ali, faço um biquinho ali. Você tem que anotar. Você tem que saber quanto entra na sua casa. Vou dar um exemplo já para vocês de um cliente que eu tive em 2023. Outra coisa para a gente poder ter equilíbrio. Você sabe quanto você gasta? Queridos, pode parecer bobagem. Ângelo, gasto normal. Não. O quanto você gasta? De água, luz, telefone. Ângelo, eu sei mais ou menos quanto. Você tem que aprender a anotar. Você tem que fazer uma experiência que eu vou indicar lá para frente. Você tem que fazer uma experiência um dia na sua vida, de nem que você reservar 30 dias da sua vida, de anotar tudo que você gasta e tudo que você recebe. Você vai se surpreender como você gasta mal. Não que seja ruim, tá bom? Mas é um Burger King aqui, uma festinha ali, uma contribuição ali. Quando você menos vê naquele mês, saiu 200, 300, 400 reais. Então você precisa saber. E a gente sempre fala, né, de gastos fixos. Vocês já ouviram essa expressão, né? Gasto fixo e gasto variável. Ou seja, o que é fixo? É aquilo que, o próprio nome já fala fixo, né? Aconteça o que acontecer, você vai ter. Se você não gastar a luz, se você passar durante 30 dias dormir sem acender a luz, vai vir uma conta mínima para você lá. Se você não gastar água, não vai tomar banho 30 dias, não vai fazer nada, vai vir o mínimo lá. Isso é fixo. Ou seja, aconteça o que acontecer, se você não usar a internet, vem a fatura mínima lá. Isso a gente chama de fixo, ou seja, aconteça o que acontecer, o fixo vem. O variável não. O variável, por exemplo, o combustível, se você rodar mais, você vai gastar mais. Esse mês eu fui na igreja 3 vezes. Eu fui lá, tinha uma comemoração extra, eu fui na casa de um amigo. São variáveis, são gastos. Lazer, nossa, esse mês eu vou sair com a minha família. Nossa, esse mês eu vou fazer algo diferente. Então são gastos variáveis que a gente tem que anotar. Então, para equilibrar o seu orçamento, tem que saber quanto ganha, tem que saber quanto gasta. E aqui eu já começo dizendo sobre as armadilhas financeiras, né? Nós vamos chegar no orçamento lá, eu só estou dando conceitos para os irmãos. O que eu chamo de armadilhas financeiras? Ponto 1, pode parecer óbvio, mas acontece com muita gente. Você gastar mais do que ganha. Isso é uma armadilha. Dá o passo, marca a perna. Queridos, se eu perguntar para você assim, quanto você ganha? Você pode falar assim, eu ganho 3 mil, mas você recebe 2.700. Você tem que fazer a conta com os 2.700. Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você receber. Então, o que a gente está querendo dizer é que você que trabalha CLT, ou você que é profissional liberal, seja o que for, aonde você trabalha, por isso que eu falo que você precisa saber o quanto você ganha, porque senão você pode cair nessa primeira armadilha,
que pode parecer a mais simples, mas a que mais a turma se enrosca. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Primeira armadilha, gasta além do que ganha. Segunda armadilha, queridos, pode parecer uma bobagem. Ah, Deus proverá, é verdade. Deus vai nos abençoar, também é verdade. Mas, queridos, aprenda a começar a exercer uma coisa muito importante: criar uma reserva de emergência. Não importa o quanto você guarde, você precisa aprender a guardar dinheiro para emergência. O que é uma emergência? É algo que pode acontecer repentinamente. Eu me lembro que quando meu pai faleceu em 2004, era antevéspera de Natal. Papai faleceu e meus irmãos, Ângelo, onde o papai vai ser enterrado? A minha irmã, eu não tenho túmulo lá. Meu irmão também não, falei, eu tenho. Sabe, queridos, e quando eu comprei foi até um caso, quase que eu perco o casamento, né? Porque eu era noivo e eu estava descendo a 13 de maio, um senhor me parou, olha, vendo lá na, como é que é? Nossa Senhora Conceição, vendo o terreno lá, tal. Eu me lembro que eu comprei lá em 36 parcelas, e quando eu voltei para visitar a externa naquele dia, né, que a gente ia de ônibus, não tinha carro, não tinha celular. Como é que foi sediar? Falei, tudo bem. Nossa, bem, eu comprei um terreno no cemitério. O quê? E a gente era noivo, né? Mas por que você fez isso? O que você está pensando? Você dá mais preferência a isso do que o nosso noivado? Quase terminou o noivado ali, né? Mas depois serviu lá para frente, né? Então, queridos, a reserva de emergência significa você, num luto, numa doença na família, de um remédio especial. Você tem que adquirir, a reserva de emergência tem que fazer parte do seu planejamento. Vocês vão ver lá um modelinho de fluxo de caixa aqui que vocês vão ver. Então, guardar dinheiro ou fazer de tudo para que você tenha uma reserva é muito importante. Outra armadilha: ignorar os juros. Meus irmãos, como eu ouço assim, a turma fala assim, põe no cartão, se eu não pagar, depois do mês que vem eu pago. E você paga juros. Eu não vou pagar a conta de água esse mês não, o mês que vem eu pago, depois os juros vêm na próxima fatura. Queridos, o que tem irmãos, o que tem de pessoas, eu não sei se eu coloquei isso aqui na planilha, mas o IBGE, dezembro, disse que das pessoas que estão endividadas no Brasil, e são mais de 80 milhões de pessoas, das pessoas que estão endividadas, 12% das dívidas das pessoas são os juros que ela pagam. Eu vou pagar, pago o carnê, R$2, R$3, o que é? É esses R$2, R$3 que quando você soma, representa muito para você. Então não ignore, pague sempre em dia, porque os juros te corroem, os juros te comem pela perna. Por que não há equilíbrio? Porque não há conversa, às vezes dentro do lar, sobre finanças. Meus filhos são pequenos ainda para entender. Gente, eles entendem tudo desde o começo. O nosso Brasil, infelizmente, nos Estados Unidos já existe isso, no Canadá também, de matérias com disciplinas financeiras, para que desde pequeno as pessoas comecem a entender. E às vezes nós aprendemos finanças do jeito mais difícil, né? Com as dificuldades. Então, converse na família, olha, papai e mamãe estão passando um momento difícil, nós vamos precisar cortar aqui. Eu não sei quantos já tiveram a experiência, eu já tive 2 vezes a experiência de ficar desempregado. Meus irmãos, chamei toda a família sem nenhuma dificuldade. Olha, o papai perdeu o emprego, né? Então sabe aquele curso de espanhol que você fazia, filho? Eu vou precisar tirar você. Sabe aquele curso, filha, que você estava querendo fazer crochê e tal? Papai vai tirar você ali. A gente precisa se ajustar. Mas a gente que às vezes quer se manter, né? Não, vamos fazer, vamos continuar pagando. Não, eu preciso ficar, olha lá, eu estou dizendo, eu quero equilibrar as contas. E às vezes equilibrar significa ajustar, viver dentro de um orçamento. Queridos, até aqui tudo bem? Deixa eu voltar aqui, se algum irmão quer... O que eu fiz aqui, Rafa?
Perdão. Posso botar? Aqui. Essa foi para o meu irmão tirar a foto lá. Tudo bem até aqui nos equilíbrios? Tá bom. Uma coisa importante, queridos. Nós estamos falando na época hoje de muita inteligência artificial, né? Alguns empregos já não vão mais existir por conta da inteligência artificial. Alguns executivos já não estão nem sendo mais necessários, porque se apertar o botão lá já vem a resposta. A turma acha que pode fazer isso, né? Pode administrar uma empresa. Quando eu falo de inteligência financeira, nós tocamos em 5 pontos. Primeiro, o que é uma inteligência financeira? É a habilidade que você deve ter para poder administrar e fazer o dinheiro trabalhar para você. É isso que a gente entende de inteligência financeira. Quando você tem a habilidade de poder administrar os recursos que Deus te deu. Ou seja, o dinheiro trabalhar para você, não você para o dinheiro. Que há uma diferença, né? Aquele que corre atrás, a Bíblia fala, aquele que fica correndo atrás do dinheiro, jamais se fartará. Porque sempre a necessidade é maior. Mas você tem que administrar o dinheiro para fazer que o dinheiro trabalhe para você. E aqui, os 5 pontos mais fortes de uma inteligência financeira. Esse primeiro nós já falamos. O ponto de partida é saber o que entra e o que sai na sua conta. Queridos, tenha essa experiência. Pega um período aí, 1 mês, 15 dias, anote, ou no Excel, no papel de pão, o que você quiser. Anote as suas entradas e saídas, para você ter noção do que você realmente ganha ou gasta. 2, economize no dia a dia. Dá para ler o exemplo ali, que eu pus aqui? Isso é vida real, viu? Eu coloquei aqui, ó, o homem, Coca-Cola e coxinha. Queridos, isso aconteceu comigo. Não comigo, eu precisei ajudar um irmão na fé. Antes de vir aqui para a nossa igreja, IPJ Licínia, eu fiquei 47 anos, na igreja IPI, né? E um irmão que se casou em março de 2018. Quando chegou em novembro, eles começaram a ter uma briga de casal, marido e mulher, por conta de dinheiro. Ele falou, Ângelo, você pode nos ajudar? Os dois vieram juntos, depois que tinha acabado o culto. Ângelo, você pode nos ajudar aqui? O que está acontecendo? Eu falei, ó, se você confidenciar, fica à vontade. Põe o relato para mim, escreve tudo que entra, tudo que sai. Ele fez isso no dia seguinte, na semana seguinte. Ângelo, fiz isso. Você vai ficar surpreso. Empata. Olha, eu e a minha esposa, a gente paga tudo direitinho. O que a gente recebe está tudo anotado. Olha aqui. Eu precisei ir até na casa dele, porque ele me entregou, porque ele falou, Ângelo, tudo que eu anoto, tudo que eu gasto, tudo que eu ganho está anotado. E olha o final, o que dá? 0. Por que ele me procurou? Porque ele falou que, desde quando ele casou, até novembro, estava faltando R$2.000 na conta. Ele tinha entrado no cheque especial. Começou com 200, 500, 700, 800, 1.000 e estava em 1.200, R$2.000. Ele falou, você vai ter que me ajudar a desvendar esse mistério. Meus irmãos, coxinha e Coca-Cola. Esse irmão, ele tinha o hábito, ele realmente anotava tudo na planilha dele. Quando ele ia comprar padaria, supermercado, água, luz, telefone, quanto ele ganhava, quanto a esposa ganhava, tudo conta conjunta, tal. Mas ele tinha um hábito que ele não colocava nas contas dele. Ele gostava de toda manhã, antes de ir para o trabalho, tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha. Isso aconteceu comigo. Ele não anotava isso, porque ele falou assim, é tão pequeno, porque no extrato dele não aparecia lá débito para... Ele tinha o dinheiro, ele sacava o dinheiro, ficava com 200, 150 no mês, colocava no bolso dele, e cada vez que ele ia lá de manhã na padaria trabalhar, ele gastava.
Então ele deixava de economizar nesse sentido. Quase levou o casamento à bancarrota por causa de coxinha e Coca-Cola. Porque não anotava. Tem que economizar. Depois do susto que ele levou, ele parou com a coxinha e Coca-Cola, né? Nem mais aquele negócio, vamos acabar aos pouquinhos. Não, cortou, porque ele não anotava. Adotar a regra das 24 horas. Já aconteceu isso com você? De você ver uma coisa, olhar e falar assim, uau, eu quero comprar? Né? Eu acho que vai dar certo. Regra das 24 horas. Você tem alguma coisa que você gosta? Respira fundo. Vê se isso é para você. Eu coloco alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, você fala assim, nada contra, hein, queridos? Hoje nós vamos almoçar fora. Tá bom, se você pode, tem condição, mas todo domingo almoçar fora, isso é caro. Pelo menos uma vez por semana, um happy hour. Pode fazer? Pode, mas vai dinheiro, né? Então você precisa equilibrar. Então eu falo adotar 24 horas. Eu vou, respira fundo. É isso que você precisa? E renegocie serviços. Queridos, como tem gente que é sócio de algumas empresas aqui e nem vai, né? Tem gente que paga academia e vai uma vez por mês lá, né? Tem gente que paga celular, não sabe nem usar o celular. Eu também não sei usar celular. O meu é bem básico. Receber e pagar. Mas tem gente que não explora. Tem da última geração, precisa. Então, quando eu falo aqui renegociar os serviços, seguros, eu quero fazer seguro mais caro tudo. Quando você é jovem, você não precisa fazer o seguro caro agora. Você pode fazer o seguro mais barato. Então tem algumas coisas pela média de idade, né? Hoje o brasileiro saiu, não sei se vocês viram, saíram antes de ontem, quinta-feira. A média do brasileiro, 78 anos, 76 anos de vida. As mulheres vivem mais. As mulheres 78 e os homens 74, né? As mulheres têm a vida mais mansa, claro, então por isso. Brincadeira. Então, elas vivem mais, nós vivemos menos. Então, queridos, na média 76, a gente precisa ver até onde a gente vai, né? Então, a gente precisa saber negociar. E outra coisa que eu sempre comento, eu acho que da outra vez, há 3 anos atrás, quando eu dei uma palestra aqui, que não era sobre planejamento doméstico, era sobre por onde você deve colocar o seu dinheiro e algumas atividades que você tem que fazer com o seu dinheiro. Eu sempre coloco esse exemplo aqui, o PPP. Se lembram quem fez o curso, né? Há 3 anos atrás? Gente, PPP, preço, posso, preciso. Eu ensinei isso para os meus filhos, eles nunca esqueceram, né? Preço, posso, preciso. Se os 3 P's derem positivo para você, vá à frente. Se não der, não é para você. Eu quero comprar esse copo. Posso comprar? Posso. Preciso? Preciso. O preço é bom? Não. Então isso aqui não é para mim. Um carro. O preço está maravilhoso. O preço está bom? Posso pagar. Posso comprar o carro? Posso. Preciso do carro novo? Não, não é para você. Só que essa análise tem que ser assim, claro que é só uma nomenclatura, mas só para a gente saber, ver que se o PPP funciona, porque às vezes é tudo por impulsão, né? Eu vou só querer comprar por impulso. Então, se os 3 P's, preço, posso, preciso, der certo, go ahead, vai para frente, pode ir que é tranquilo. Se não, não é para você. Gente, isso aqui alguém me perguntou o ano retrasado, e eu pus aqui só para deixar registrado para os queridos. Imagine você que perdeu o emprego, ou não perdeu o emprego. Você tem um valor guardado, o que você deve fazer? Né? Você tem uma reservinha lá,
É alguma coisa óbvia. Tudo que eu estou falando aqui é óbvio. Mas eu dou um exemplo aqui para você. Imagine que você tem 60 mil. E você na sua casa, no seu planejamento doméstico, você gasta 5 mil reais por mês. Em tese, quantos meses você tem para sobreviver? Se você tem 60 mil guardado e você gasta 5 mil por mês, você tem um ano, 12 meses. Queridos, o que nós não devemos fazer? Olha, tudo é mais do mesmo, hein? Conheça os seus gastos. Aluguel, financiamento, água, luz. Por quê? Nesse período você precisa reduzir despesas. Então você tem que saber que o dinheiro que você tem, se você não consegue guardar mais, então você tem que reduzir para poder fazer desse colchão financeiro a sua reserva. Outra coisa, atenção nas contas esquecidas. O que são contas esquecidas? Meus irmãos, são aquelas contas pontuais. Nós aqui no Brasil, no começo do ano, a gente paga IPVA, IPTU, escola das crianças, material. Por que são esquecidas? Porque a turma fala assim, tem alguns que pensam assim, são extras, eu não vou contar. E você tem que contar isso. Mesmo sendo um evento só, ele pesa muito. Então você só faz a conta lá, de quanto come, quanto vai vestir, gasolina, combustível, água, luz. Mas e IPVA, IPTU, os extras? Então, aqui que eu estou dizendo é que a gente não pode esquecer, porque deve fazer parte. Se você não conseguir pagar IPVA, IPTU à vista, você vai alongar durante o ano as contas. Então você tem que considerar isso no seu planejamento. A rescisão, quem é mandado embora, e tem uma rescisão, a rescisão ali é só um eventual. Não é para fazer daquilo, porque você não vai ser sempre ter rescisão. Evite novas dívidas. Quando você tem uma situação financeira muito, muito apertada, o que você não pode fazer é contrair novas dívidas, Porque só vai aumentar seu passivo, só vai aumentar. Não, mas eu tenho um dinheirinho guardado. Lembre-se que para reserva de emergência, como o próprio nome fala, é só emergência. Nós vamos fazer uma definição aqui agora sobre emergência. Então, queridos, é só para os essenciais. Mas eu tenho um dinheiro lá, acho que eu posso gastar. Cuidado, porque o dinheiro acaba, O dinheiro ele some. Se você não souber administrar, some. Fácil. E eu sempre falava isso para os meus filhos, agora já era mais diferente, Mas já aconteceu isso comigo. Quando a gente é mais jovem, tem mais saúde, se pudermos trabalhar em 2, 3 lugares. Eu já trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo. Porque ainda dá para... a gente tem fôlego, tem vida, tem saúde. Então, quando as coisas estão ruins, procure uma renda extra, para poder engordar o seu crédito. Isso é uma notícia bem quentinha. Quantos milhões de brasileiros nós somos? 213. Quanto? 213. Quantos trabalham com carteira assinada, vocês sabem? CLT. 103 milhões. Se contar mais os 43 que são empresários, que são laborais, tem quase 150 milhões, e 213. Pois bem, nós temos 81 milhões de brasileiros que são inadimplentes. Ou seja, não pagam suas contas. Não conseguem pagar suas contas. É mais do que 1/3, são quase 42% da população que não consegue pagar. É muita coisa. Então aqui eu quero dizer que, para a gente prestar atenção, para a gente não entrar nesse seleto grupo aqui. Gente, olha a informação que eu dou aqui. Desses 81 milhões de brasileiros que não pagam, não conseguem pagar as contas, 42% são adultos. 35% são jovens. E a grande maioria, por consumo
excessivo de comprar e impulso nas compras. Então, o que eu ponho nesse slide aqui é que, para a gente não entrar nessa aqui, que é fácil se endividar, ponto 1, tenha organização. Por isso que nós estamos batendo esse papo aqui. Nós vamos chegar lá numa planilhinha. Você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta, aonde você vai gastar, como você vai gastar, quando você vai gastar, para ter clareza. Anota tudo que você está devendo. Valor, quem que é o seu credor, quando venceu, ponha tudo num papelzinho. E aqui eu começo umas dicas importantes para você. Não sei se é o caso de vocês aqui, né, queridos? Mas pode ser, por que não? Às vezes por uma dificuldade, você está devendo para alguém. Ponto 1. Quando você se organiza, vamos falar do lado da dívida. Vamos imaginar que você tem uma dívida. Você precisa saber o que você faz agora quando você tem dívida. Essa é a dica que eu vou dar aqui nesse slide aqui. Depois que você organizou, que você sabe quem é o seu credor. Eu estou devendo na Sanasa R$1.000. Desde tanto, tem esses juros, tem essa multa, está lá. Eu estou devendo na Casas Bahia. 2.000, eu estou devendo empréstimo no banco. Anota tudo. Depois que você anotar, olha as dicas que eu te dou. Essa pergunta é bastante recorrente para mim. Ângelo, o que eu pago primeiro? Né? O que eu faço? Estou tão enrolado, né? Eu fiz esse slide porque eu tive um aluno, eu dei uma palestra na FAC no ano 2017. A palestra chamava-se O que você faz com o dinheiro? E uma aluna mineirinha, acho que eu já contei isso aqui na igreja, hein? Uma mineirinha, uma menina, 18, 19 anos, disse assim: professor, vamos tomar um café junto? Falei, vamos. Professor, eu tenho 29 anos, vou me casar o ano que vem, eu estou com 100 mil na conta. O que eu faço com esse dinheiro? Compro casa, compro carro, dou de entrada no apartamento, estou com 100 mil, 29 anos. Aí depois nós conversarmos o que ela deveria fazer com o dinheiro, ela perguntou para mim: professor, o senhor não vai me falar como é que eu consegui 100 mil reais com 29 anos de idade? Falei, não vou falar, não vou perguntar, porque seria indiscreto, né, da minha parte, né? Falou, professor, 2017 ou 18. Ela falou assim: professor, eu ganho R$1.600 e eu trabalho desde os 15 anos. E eu aprendi da minha mãe que o meu salário é 1/3 para mim, 1/3 eu guardo, 1/3 para minha mãe. 1/3 para mim, 1/3 eu guardo, 1/3 para minha mãe. Querido, se você fizer a conta de com 15 anos, ela com 29, na poupança dá os 100 mil reais. Porque ela também guardava o 13º. Olha a disciplina, a primeira slide que a gente falou. Né? Ganhando R$1.600. Era uma auxiliar administrativa. Na semana seguinte, um gerente da Eaton, só não vou falar o nome porque ele é crente e de repente os irmãos vão conhecer, mas não vou falar o nome dele. Gerente da Eaton: professor, gosta de pão de queijo? Gosto. Vamos tomar um café? Esse curso foi bom porque o que eu tomei de cafezinho e pão de queijo. Esse mineiro, Juari, ele falou assim: professor, eu ganho 7 mil por mês. 2017. 7 mil por mês. Sou gestor, né, de logística. Por onde eu começo a pagar as contas? Porque eu estou devendo aluguel, água, luz, cartão de crédito, PVA, PTU. Uma que ganha 1.600 com 100 mil na conta. Outro que ganha 7 mil, todo enrolado em dívida. A conclusão que eu cheguei, né, já tinha chegado nessa conclusão e falo para todos e divido com os irmãos. A nossa vida financeira, meu irmão, minha irmã, não é quanto a gente ganha, mas como a gente gasta. Né? Esse é o ponto.
como você gasta o que Deus te dá à mão. Pode parecer pouco, mas você tem que administrar, por isso você tem que fazer um plano. Então, você tendo dívidas, o que você paga primeiro? O que é conta essencial. Água, luz, porque você não pode deixar de ir. O primeiro que você paga, água, luz, aluguel, senão você é despejado, comida. Isso é a primeira coisa que tem que pagar. Depois disso, dívidas que tem corte de prestação de serviço ou ação judicial. Aquelas dívidas que se você não pagar, você pode, por exemplo, o próprio aluguel. Se você não pagar, você pode ser despejado. Então esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, empréstimos. Se você tem empréstimo bancário, paga, porque normalmente o empréstimo tem garantia. Seu carro, sua moto. Então tem que estar na sua lista de prioridade de pagamento, caso você tenha dívida. Na quarta, às vezes todo mundo dá a resposta aqui, né? O que você tem que pagar primeiro? Os juros mais altos. É uma resposta muito comum. É verdade, mas se você não pagar os essenciais, você não consegue nem pagar depois disso. Então, essa é a sequência normal e natural de pagamento, tá bom? Caso você tenha. Por isso que é muito importante que a gente que está do lado agora das despesas, tenha as nossas dívidas organizadas. Não é feio ficar devendo, mas você tem que regularizar. Até para ter o nome limpinho aí na praça, tudo direitinho, né? Tudo bem aqui, queridos? Pode perguntar, viu, meus irmãos? Lembre-se que eu falei da reserva de emergência? Muito rapidinho. Tem que fazer parte do planejamento. Nós precisamos aprender a administrar o nosso dinheiro para fazer sobrar. Ângelo, mas você não está na minha pele. Mas você também não está na minha, meu irmão. Você tem que fazer sobrar. No mínimo empatar. Você vai descobrir que tem coisas lá, que tem gastos que são supérfluos, que você pode eliminar. Então, reserva de emergência tem que fazer. Esses dias saiu um estudo pela Faculdade de Economia do Rio Grande do Sul, dizendo que um funcionário público, ele tem que ter de reserva de emergência 3 salários. Quem tem, direitinho, você sabe que bem ou mal vai vir a sua conta lá. Reserva de emergência, para quem é funcionário público, você tem que ter 3 vezes o seu salário. Eu ganho 5. Você tem que ter uma reserva de emergência de R$15 mil. Se você é funcionário CLT, a sua reserva deve ser 6 vezes mais. 6 vezes mais não, 6 vezes. E se você é profissional liberal, você tem que ter reserva de 10 dos seus salários. Porque a vida é mais constante, tem mês que tem mês que não tem, né? Então você tem que buscar, tem que ter no seu planejamento, reserva de emergência tem que constar para fazer. Volto a dizer, prioridade lá, o objetivo, as metas e como você vai fazer isso. Você precisa começar a ter gostinho de não se importar. Mas esse mês eu só consigo guardar R$100. É daí que começa. Consigo guardar 50. É aí que se começa. Por isso que quando você faz uma reserva de emergência, onde você vai colocar o dinheiro? Por enquanto, dorme com essa. Ponha na poupança. O dinheiro é pequeno? Pode pôr na poupança. Nós não estamos falando de investimento, nós vamos falar depois. E sempre, queridos, quando a gente faz reserva de emergência, sempre é assim, né? Quando você tem reserva de emergência, a ideia, como o próprio nome fala, é de você pegar o dinheiro rápido. Eu tenho uma reserva de emergência, eu vou comprar uma moto. O dia que eu precisar, só que é um ativo. A hora que você precisar, você pode perder dinheiro na venda. Porque você não tem ele em cash, disponível. Eu vou comprar um terreno, porque eu sei que o dia que você precisar vender, rápido, você pode perder dinheiro. Então a ideia da emergência é de você ter a disponibilidade, ou seja, aconteceu um imprevisto, você ter. Essa é a ideia da emergência. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo em ordem? Quando alguém fala aqui na frente e ninguém faz pergunta, eu fico muito preocupado.
Porque ou todo mundo está entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada. Deixa para o final, tá bom. O pastor sugeriu para o final. Gente, uma coisa importante, né, que eu já mencionei, mas cada um no seu quadrado. Você vai ter sempre amigos, amigas, que estão acima, abaixo de você. Nunca compare com ninguém. Nossa, olha onde ele mora. Olha onde ela mora. Olha o carro que tem. Bom, os irmãos sabem onde eu moro, mas não conhecem, acho eu, o vizinho, né? Lá em casa. Nós temos um vizinho em casa. Vizinho de rua, não é de parede, tá bom? O que esse homem às vezes passa em casa de terno e gravata, cheiroso, e de vez em quando com um carrão. A Esther, o ano passado, chegou uma hora e falou assim: bem, esse vizinho deve ser milionário, né? Porque olha que queridos, é um advogado. Meus irmãos, não tem onde cair morto. A casa é alugada, o carro é alugado. As aparências enganam. Então, queridos, contente-se com o que Deus te deu. Você pode, para você, falar é pouco, é muito, vai batalhar. Mas não se compare. E às vezes a gente tem essa comparação até dentro da igreja, né? Nossa, eu trabalho no mesmo lugar que aquele irmão, aquela irmã. Como é que ele mora lá, eu moro aqui? Como é que ele tem o carro? Cada um. PPP. Preço, posso, preciso. Tem coisa que eu não preciso. Tem coisa que eu não posso. Tem coisa que o preço não dá. Por que eu vou entrar nessa? Talvez você está se comparando, mas você tem filhos, outro casal não tem nada. A renda dele é diferente. Pode ser igual a sua, os gastos são diferentes. Né? Tudo bem até aqui, queridos? Next, próximo. Ixi. Rafa, socorro. Aqui, só para você ter isso como exercício, depois eu vou disponibilizar essa palestra, viu? Meu irmão Rafael está gravando, nós vamos deixar disponibilizado para depois os queridos ouvirem. Mas, exercício prático para você, tá bom? Acho que eu já mencionei aqui umas 2 ou 3 vezes. Faça a experiência de você no dia 1º de um mês até o 30º do outro. Anota tudo, absolutamente tudo que você gastou e o que você recebeu. Tudo, não faça que nem meu amigo lá que esqueceu da coxinha, da Coca-Cola. Anote tudo. Você vai se surpreender quando chegar no final do mês, você vai falar assim: quanta besteira eu gastei, hein? Poderia ter economizado. E também ao contrário. Nossa, olha as rendas, né? Como eu torrei ou como eu poderia ter buscado a renda. Ponto 1, coleta de informações. 2, analise os gastos que você tem. Meus irmãos, você sabia que comer fora é 28% mais caro do que você fazer a sua comidinha em casa? Eu não estou dizendo para você não comer fora, tá bom? E lá o Ângelo falou, nada disso. Mas é um luxo que fica caro. E de repente o restaurante que você vai é muito mais do que esses 28%. Então não é uma opção de falar assim, eu vou comer fora. Pode comer. Cuidado com a constância, pode prejudicar. Eu falei lá do happy hour. Queridos, remédio tem o normal e tem o genérico. Eu tenho praticamente 2 pessoas. Eu não compro genérico. Sabe lá se é a mesma coisa. Queridos, se é mais barato e tem as mesmas propriedades, por que não? Né? Não se trata de dizer se é mais pobre ou não. É economia. O genérico é mais barato. Nós temos esse privilégio no nosso país ainda. Aí eu coloco outros pontos aqui. Você tem 2 carros na sua casa. Precisa dos 2 carros? Um é para mim, outro para minha esposa, outro para meu filho. Tá bom. Precisa. PPP. Que são 2 combustíveis, 2 manutenções, 2 IPVA, 2 seguro. Vai longe. Não, mas lá na igreja como é que faz? Lá no meu trabalho,
Lá o chefe lá passa cada dia com um carro sem comparações. Porque depois ninguém vai ver a sua realidade, porque cada um vai ter que correr atrás da sua realidade. Fazer valer cada centavo. Gente, você chora quando você vai fazer compra? Você pede desconto? Uhul! Isso eu faço. Eu não menosprezo o outro lado lá. Nem posso porque tem um valor. Mas se alguém que chora por desconto, eu sou um. Queridos, você está com dinheiro. Você está com débito. Ah, tal. Quanto você faz para mim? A última vez que foi no não sei o que das modas das mulheres aqui da Guanabara, foi o ano 2023. Eu fui com a Esther lá, a Esther foi comprando um paninho, coisa de meninas, né, moças, tal. Aí chegou uma hora lá que deu 100 e pouquinho. Aí falei para a moça assim, quanto que deu? 110? Falei assim, e se eu pagar no cartão? Ah, no cartão, se for débito eu te dou desconto, 5%. Mas se eu der dinheiro para você? Aí falou a mesma coisa. Falei, você chama seu gerente para mim? A Esther, para. Educadamente. Queridos, ó, até no cartão, a moça falou que é 110, no cartão faz 105, mas no cartão tem a taxinha, né? Se eu der o dinheiro, você não tem a taxinha. Ele ficou olhando, tá bom? Mas sorteio o dinheiro? Tenho. Tá os 100 reais. A conta de 110 ficou 100. Aí passei ali, tomei minha garapa e o pastel que eu tanto queria. Falei, tá vendo bem? Eu pechinchei lá para comprar o que eu queria. Só você mesmo, eu não tenho essa cara. Tudo bem, mas eu não prejudiquei nada. Só negociei, né? Débito, dinheiro, mas sem estardalhaço. Se ele falasse que não pode, não poderia, obrigado. Mas, queridos, um dos homens mais ricos do mundo, o Warren Buffett, que ele é um diretor executivo, por sinal está se aposentando lá nos Estados Unidos, diz que ele começou juntando dinheiro assim. $1, $3, foi juntando com economia. Só que ele fazia o seguinte, tudo que ele comprava mais barato, se conseguir economia de $2, ele pegava e colocava na conta lá. Estados Unidos saving, né? Na poupança lá. Tchau. Hoje, se não me engano, é o terceiro homem mais rico. Né? Claro que por causa dos negócios, mas como ele começou a poupar, com coisinhas aparentemente simples. E é o que a gente está propondo aqui. Para você estabelecer um orçamento eficaz, você tem que ajustar a sua realidade. Uma coisa é quando você está trabalhando, outra coisa é quando você está desempregado. Uma coisa é quando você está trabalhando, outra coisa é quando você trabalha meio período. Você tem que ajustar a sua realidade. Né? Aqui um exemplo de fluxo de caixa, de um cash flow, né? Aqui é verdadeiro isso aqui. Eu não sei se alguém já deu algum exemplo para você, ou se você já fez isso na sua casa, de anotar uma planilhinha no final do mês. Essa planilhinha aqui é de cristão, viu? Essa planilha aqui é de cristão, porque lá tem o dízimo lá de 10% lá, tá bom? Essa planilha aqui é de quem é crente. Queridos, olha que interessante. Salário total. Quanto você recebeu? Eu estou dando um exemplo aqui. Dá para todo mundo ver aí 3 mil? O segredo que a gente está falando, né? O segredo de você sobrar, você tem que planilhar e entender o que você está gastando. Imagine que você fez aquela primeira etapa lá. Você conhece todas as suas entradas, todas as suas saídas. Olha como é que você vai ter que fazer. Olha o segredinho aqui. Então, eu sou um crente, né? Eu gastei lá 10%, devolvo a Deus, 5% de extras, renda fixa e renda variável. Aqui tem os números, eu vou explicar. E aqui começa o grande segredo. Queridos, você tem que fazer conta para que o dinheiro que você tem, você gaste com tudo 90%. Diz que a boa lição para nós começarmos a economizar pode ser menos, tá bom? Mas se você, quanto mais cedo você puder, você vai ver um exemplo aqui legal, já. Quanto mais cedo você puder economizar, melhor.
Quanto mais cedo você... Ah, mas só tem 17 anos, só tem 19 anos, só tem 20 anos. Comece cedo. Receba uma mesada de alguém. Papai, mamãe, faça um trabalho extra. Procure honrar a Deus e economizar. Aqui, queridos, olha o segredinho aqui. Se aqui os 3 mil representam 100%, certo? Eu não estou falando de economia, estou falando só matemática, tá bom? Aqui, eu recebo 3 mil por mês. Eu tenho que gastar no máximo 90% disso. Quanto que dá 90% de 3 mil? 2.700. Olha o segredinho aqui, para você entender. Lembre-se que eu falei que tem custos fixos e custos variáveis? O grande segredo está aqui. O seu variável tem que ser no máximo 50% do seu fixo. Então, que continha é essa, queridos? Se você gasta com água, luz, telefone, tudo fixo, celular, prestação da casa, X. Os seus variáveis, combustível, vale transporte, compras, mercadoria, que é variável, que varia de acordo com a sua necessidade, só pode ser metade daqui. Por que esse controle? Para você ver assim, vamos imaginar que se você gasta 60% do seu salário com custo fixo. Nossa, a conta de água é muito alta. Luz é alta. Nossa, Ângela, a internet em casa é alta. Não. Você tem que começar a renegociar aqui. Gente, todo começo do mês, eu ligo para Vivo, eu ligo para UOL. A turma já sabe. É só Ângela pedindo desconto? Sou. Todo começo de mês. Queridos, a UOL agora foi R$6. Fiquei feliz de desconto. A Vivo foi R$13. Queridos, isso eu pago direitinho. O que você pode fazer? Gente, eu estou trabalhando. Aí você vai falar, nossa, você fica lá às vezes 15, 20 minutos no telefone para ganhar R$6. Uhum. Só que 6 vezes 12 são R$72 no ano. Se eu economizar R$20 no ano, são 240. É um retiro para alguém, é uma oferta missionária que eu posso dar. Não é porque a gente pode, por misericórdia de Deus, pode, mas no sentido de que eu faço por onde. Que a gente precisa, o dinheiro que Deus nos dá é para a gente abençoar outros também. Não é para a gente ficar para a gente. Ei, se eu posso ajudar um irmão, cesta básica, né, acudir alguém, uau, você precisa ter esses recursos. Mas você não ganha para tal. Mas lembre-se da inteligência artificial, a habilidade que você dá, a habilidade financeira, o que você tem é para abençoar. Deus não está dando dinheiro para nós só ficar com a gente. E aqui nós temos irmãos generosíssimos. Não é porque às vezes ganha até bem, mas espera um pouquinho. É o coração generoso. E a Bíblia fala que o nosso coração tem que ser generoso. Não dá, você é generoso, todo mundo dá. Não dá o que não tem. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é para dar o que não tem. Mas se você administrar, você vai conseguir abençoar. Então, queridos, a grande sacadinha é, do que eu gastar aqui, metade é de fixo. E por que isso é bom, é importante você saber? Porque você tem itens aqui, nossa, padaria, vale transporte, combustível, né, mercadoria, outras despesas que eu tenho aqui, presentes, aniversário, tal. Na minha família teve o ano passado agora aniversário, nós estipulamos R$40 o presente para dar um para o outro. Aí vi na televisão, na média da IPTV, preço médio do presente 190. Falei, nossa é 40, hein? Mas está tudo entre os irmãos. Todo mundo ficou contente. Presentinho, lembrancinha, porque todo mundo depois levou só coisa de comer, tal. Mas presente, gastamos R$40. Parece que vai ter um aumento agora para esse ano, 41. Queridos, né? Precisa.
Para que eu vou dar, ou ser, ou mostrar o que não sou? Né? É isso mesmo. Pode dar o presente, queridos, pode dar, mas veja a sua realidade, né? Às vezes você não pode entrar na de todo mundo. Olha lá, dona Cris que tem loja de R$3, olha que coisa boa. Vamos lá. Comprar uma bacia. Tem. Aqui tudo bem, queridos? É só uma demonstração, né? Só para definir os conceitos. Nossa, estou falando muito, meus irmãos, tá bom assim? Senão o Rafael vai matar eu lá. Queridos, são umas definições importantes para a gente saber. Qual que é a diferença de consumo e consumismo? Consumo, quando você faz para sobrevivência, o que você come para sobrevivência. O consumismo é quando você compra e você não está precisando. É para além, ou seja, é aquele produto que você compra. Você já foi numa livraria? Ai, que livro bacana. Tá. Compra. Você nunca abre mais o livro. Isso é consumismo. Eu ponho lá outro lá, roupa. Uau! Que par de sapato maravilhoso. Eu tenho só 14 em casa, mas esse vai ser bom, hein? Esse é moderno. Vai comprar mais um. Tem hora que a gente precisa entender. Isso é consumismo. É quando você faz por impulso. E o que a gente está falando aqui não é aula de economia, não é aula de administração. É só entender que finanças é baseado na situação financeira que você tem. Você não pode, né, comprar algo que não está na sua capacidade. Você não precisa demonstrar, né? Por sinal, tem muitas pessoas muito ricas que quando você olha para ela, você não dá nada para ela. E estão tranquilos, né? Não precisa mostrar mais para ninguém. A Bíblia até fala que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Ok? Princípio, dentro de finanças, não gastar mais do que ganha. Outro conceito aqui, desejo ou necessidade? Você quando vai fazer o planejamento, você tem que ter cabeça fria. Gente, quem trabalha em empresa grande, eu já trabalhei em empresa grande, brasileira, multinacional, quando é setembro, outubro, a gente faz um orçamento, né? Para o outro ano. Onde você quer chegar? Esse é o budget, né? Esse é o operating plan da empresa. O que você quer fazer? Ah, quero que a minha empresa seja a líder do mercado. Ah, eu quero que a minha empresa seja... tem um market share aqui fantástico. Eles põem o objetivo, traça para trabalhar lá para frente. Isso é o plano. Então, o desejo é anseio, uma aspiração. Não é ruim desejar, só que cuidado com essa vontade de possuir, que às vezes pode... Meu irmão Rafael, socorro. Vai aparecer esses socorros na gravação, né? Ah, que bom. Então, meus irmãos que estão vendo em socorro, é o Rafael que está me socorrendo. E a necessidade, isso é diferente. O desejo, quando o meu coração aspira, não tem nada, não tem nenhum problema eu desejar, querer, né? Ah, mas o que é o seu desejo? É ter uma Ferrari em casa. Você não ganha nem para bicicleta, como é que você vai ter? Você vai ficar frustrado. Agora, a necessidade não. É uma exigência, eu preciso. Gente, pode fazer um testezinho com vocês? 5 minutinhos? Pode? Tranquilo? Se você puder anotar, ou no seu celular, ou num caderno aí, ou numa folha, muito legal. É rapidinho. É só para saber se você é consumista ou não. Tá bom? Só para você saber se... Responde assim para mim, olha. Para mim não, você vai responder para você. Só cabe 4, uma das 4 lá. Sim, de vez em quando, quase nunca ou não. Você só vai responder isso, tá bom? Então, sim, de vez em quando, quase nunca ou não.
Pode ser? E a primeira pergunta é: você compara preços? Ou você vai responder sim, de vez em quando, quase nunca ou não. Às vezes você escuta essas palestras e fala assim: nossa, eu não sei porque eu estou assim, porque eu faço tudo direitinho. Vamos ver. 2. Meu limite está estourado. Sim. De vez em quando eu estouro o limite. Quase nunca estouro o limite. Não estoura. Eu tive um cliente que falou: não tem uma quinta sugestão aí super estourada? Eu não falei: não tem. 3. Meu momento de lazer é ir às compras. Estou tranquilo. Primeira coisa que eu vou eu gosto de ir às compras. Sim, eu vou. De vez em quando. Quase nunca. Não vou. Estão dando para acompanhar aí, queridos? 4. Sinto vontade de comprar quando estou triste. Hoje eu briguei, não quero mais. Vou fazer compra. Eu vou extravasar. Sim, eu vou de vez em quando, quase nunca, ou não. 5. Me arrependo após uma compra. Quando acontece isso? Sim, sempre acontece, Anjo. De vez em quando. Quase nunca. Não, isso comigo não acontece. 6. Costumo fazer compras escondidos. Minha esposa não está em casa. Ai, como foi bom a Esther ficar 10 dias fora. Brincadeira. Ih, está gravado. Esther, está gravado, estou perdido. Não está ninguém em casa, costumo fazer compra escondido. Sim, eu faço isso de vez em quando, quase nunca. Não, isso não é comigo. 7. Compro algo que acabei de ver. Bati os olhos. Já faço isso sim. Não, não faço. De vez em quando. 8. Compro coisas que não uso mais. Você compra coisas, você olha lá 6 meses depois, 7 meses depois, comprei, nem usei. Anjo, não acontece isso comigo? Sim, acontece. De vez em quando. Mais 2. Tenho 2 produtos iguais. Comprei um, passa um tempo, comprei outro, só uma marca diferente. Achei mais bonitinho, né? Design novo, tal. Acho que é mais moderno. É a mesma coisa, tá bom? Sim, não. Estão anotando aí, queridos? Último. Compro coisas caras. Gente, é você com você que está respondendo, viu? Ninguém vai mostrar esse. Senhor, posso mostrar meu resultado? Não vai ter isso. Senão o pastor vai excomungar todo mundo aqui. Tudo bem? Resultado para você. Você anotou aí? Quantos a primeira opção você teve aí? Que foi a letra A, o sim. Quantos você teve na B? De vez em quando. Quantos você teve na C? Quase nunca. Quantos você teve aí no último D? Não. Se você respondeu sinceramente as questões, olha a sua nota. O Léo, que não tem mais cabelo, começou a cair cabelo dele, olha lá. Foram essas as 4 respostas possíveis, né? Aqui vai. Confira suas respostas. Se as suas respostas foram sim,
ou de vez em quando, as duas primeiras. 5 ou mais, atenção, há grande chance de você ser consumista e estar passando problemas financeiros. Tudo você aceita? Cinco ou mais. Se as suas respostas foram sim, ou de vez em quando, para de 3 até 5, sinal de alerta. Provavelmente o consumismo ainda não é um problema, mas pode se tornar. Você está na linha tênue. Abaixo de 3, 3, 2, 1, você é equilibrado, controlado ou controlada. Será que se amanhã alguns casais não aparecerem na escola dominical porque houve briga em casa? Para frente. Gente, eu estou terminando, tá bom? Só para vocês saberem, até agora nós vimos de um lado, né? A necessidade de você fazer planejamento, despesas, controlar, saber quanto você ganha, quanto você gasta. Fizemos o fluxo de caixa, o que você precisa saber. Eu comentei aqui, ó, eu escrevo aqui, esses são alguns índices que terminamos 2025, né? Claro que a gente trabalha com muito mais índices, mas só para você saber, ó. Essa remuneração aqui de CDI, o ano passado, foi 14,31. A inflação oficial do Brasil foi 4,27. A gente pode discutir se foi só isso de inflação, tá bom? Mas a oficial foi essa. A poupança rendeu 8,16%. Quem aplicou na Bolsa ganhou 33%. Quase 34%. Em 2025. E quem apostou no dólar, comprou dólar, perdeu 11%. Tudo bem, gente? Só para vocês verem o que norteia. Pelo menos no mercado financeiro, basicamente a gente vê por aí. Por que eu estou dizendo isso? Os próximos slides, o que você precisa saber quando você vai investir? São algumas sopinhas de letras aqui que os irmãos... Ângelo, onde eu invisto? O que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, poupança CDB, certificado de depósito bancário, significa CDB, né? Tesouro direto, são as opções mais populares e seguras para investir no Brasil. São produtos tradicionais e ajudam muito se você pensa em reserva de emergência. Tá bom? Não precisa de muito, você pode com R$50 começar. FGC. Significa Fundo Garantidor de Crédito. Vocês estão ouvindo aí o Master aí? Banco Master, né? Que faliu, tal. Então, agora eles estão começando a pagar o FGC. O FGC é quem tem dinheiro aplicado no mercado, só pode receber, o governo garante até R$250 mil. Se você tiver 1 milhão lá, você só vai receber 250. O banco quebrou. Você não vai receber, só se entrar depois nas prioridades. Caso contrário, você só vai receber do governo, porque o Fundo Garantidor de Crédito é 250 mil. Ah, mas eu tenho diversas contas em diversos bancos. A lei limita você a receber 250 mil de cada banco até no máximo 4 CPFs, porque é por CPF, né? Então, se você tem conta no Bradesco, Brasil, Itaú, Santander, os 4 quebram. Se você tiver 1 milhão em cada banco aplicado, você só vai receber 250 de cada um. Tá bom? O Fundo Garantidor faz isso, que é uma cotização entre os bancos. Os bancos dão uma parte para o Banco Central, para que no caso de evitar ou acontecer o que aconteceu lá no Banco Master, ali for para uma administração, corrupção, né? Roubalheira, mais. Outra coisinha aqui, poupança. Hoje é um investimento, sempre foi seguro, porque é garantido pelo governo federal, mas é de baixo risco, né? Quase zero. CDB, são títulos, viu aqui em cima, ó, certificado de depósito bancário. São títulos emitidos pelo banco. Ou seja, quando você
Eu quero aplicar num CDB, como se estivesse falando, olha, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Tá bom? O título é do banco. Então é o banco que paga. Se o banco é mais sólido, às vezes você vai ver que às vezes os bancos mais sólidos te dão uma taxa um pouquinho menor. Os bancos mais arrojados, fintech, às vezes te dão umas taxas. É o que aconteceu com o Master, né? Todo mundo pagava 12, 13, lá era 18. Uhul! Vou ficar milionário. O banco quebrou. Esmola demais, o santo desconfia. Né? Então, Tesouro Selic, Tesouro Direto, né? Você também empresta para o Banco Federal é que garante isso. Nesses papéis aqui, Tesouro Selic, Tesouro Direto, tem um pormenor aí, né? Quanto mais tempo você deixar lá no banco, mais a remuneração é maior, né? Tanto é que se você for comprar, quero aplicar no Tesouro Direto. A gente chama de papel, né? Você vai ter papel lá em 2030, 2030. Nossa, a remuneração é muito maior que está aqui. Porque o governo, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter dinheiro. Então, na hora que você aplica lá, é como se você estivesse emprestando. Aí ele fala para você, você vai deixar bastante tempo aqui? Então eu vou te dar uma taxa alta, né? Basicamente isso. E tem fundos de DI, né? São investimentos em renda fixa, hoje as melhores aplicações, né? Para quem é conservador, né? Quem não quer correr muito risco. Fundo de renda fixa, CDB, Tesouro Direto são os mais tradicionais. Tá bom, queridos? É só uma sopinha de letras aí para você saber. Depois você vai ter essa apresentação. Só porque às vezes a pessoa pergunta, Ângelo, mas o que é o CDB, CDI? Qual é a diferença? É melhor aplicar nisso ou naquilo? Nós vamos ver um exemplo já, tá bom? Vai investir? O que você precisa saber? Essa é a parte 2. Renda variável é fundo de ações, né? As próprias ações. Aqui é para quem está pensando em longo prazo. Investir em ações é bom para quem tem sangue de barata e para muito tempo. A bolsa que está dando esse estourão agora é um dos melhores resultados dos últimos 10 anos. Mas se você olhar 5 anos atrás, quem investiu em bolsa perdeu, né? Então é para quem, tem dinheiro lá, deixa, esquece. Vai subir, vai descer, até que vai estar negativo o seu investimento lá, porque é bolsa, né? Hoje a poupança, né, em termos de rendimento, é o pior investimento, né? Hoje a poupança. Mas quando eu falo pior, queridos, porque às vezes você também está no comecinho. Então é o início, né? Hoje você consegue aplicar no Tesouro Direto, começando com R$50, R$100. Com um valor pequeno você consegue, tá bom? Mas eu quero deixar na poupança. Pode deixar. Mas hoje, em termos de rentabilidade... Vocês viram quando eu coloquei lá a poupança lá? Quantos se lembram que estava rendendo a poupança? 8,16, se lembra lá, né? Só que aquela continha que você tem que fazer, o que você tem que fazer? A poupança dá 8%. Só que você tem que descontar a inflação, porque teve a inflação, não teve? Aí de 8 cai para 4. Então, se você fizer essa continha com os outros, sobra mais na renda fixa, sobra mais quem aplicou em CDB, sobra mais quem aplicou em RDB. Então, por isso que a poupança acaba sendo seguro, mas é um investimento de menor liquidez, como a gente chama. Diferença entre CDB e CDI, todos têm imposto de renda, né? Mas o CDB é certificado de depósito bancário e o CDI é certificado de depósito interbancário. Ou seja, os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Então, eles têm uma taxa entre eles aí. Tesouro Direto, hoje, né, quando você pergunta para o mercado qual o investimento mais seguro, Tesouro Direto. Que tem a garantia dupla do Banco Central e do próprio governo federal. Reservas de emergência, né, como a gente comentou. Se você está pensando a longo prazo, para coisas maiores, o Tesouro Selic é uma boa, o CDB também. Prazos mais longos, você pode definir, que nem eu falei para você, né? Você pode ir no banco e Tesouro, pré-fixado, tem pré-fixado, pós-fixado, vai depender da taxa que você quer lá. Mas os bancos podem te auxiliar nisso, dependendo do que você quer fazer com o seu dinheiro.
E os retornos maiores, CDBs, que pagam boa percentagem de CDI. Certificado de depósito bancário, né? Quando você vai lá no banco, você lembra que eu falei, ó, você empresta o dinheiro para o banco, aí o banco fala assim, quanto tempo você vai deixar? Qual é o valor que você tem? Aí eles pagam um percentual do CDI. Então, normalmente, dependendo da quantidade que você vai guardar, eles te dão um percentual, olha, 100%, 105%, 105%, 110%. Né? Em função do prazo que você vai deixar, como eu disse para vocês, quanto mais deixar, mais rentabilidade tem. Pode sacar antes? Pode, mas você perde uma parte, porque eles estão dando um percentual até tal data. Aqui foi um pedido de todos vocês que vieram hoje aqui. Ângelo, estou com bastante dinheiro, não sei onde coloco o dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro? Né? Então aqui é só um quadrinho para vocês, só para vocês saberem, né? Se hoje você quer ter 10 mil na conta em janeiro do ano que vem, vamos imaginar que seu propósito, você lembra lá o objetivo? Ângelo, eu quero chegar a janeiro do ano que vem, eu quero ter 10 mil na conta guardada. Olha lá o que você tem que fazer. Guardar R$ 790,75 no Tesouro Selic, ou R$ 788 em CDB, que paga 105 no CDI, ou 777,16 no LCA e LCI, que não tem imposto de renda. Tesouro IPCA 2029, olha o papel lá. Papel mais longo, né? Você tem que guardar R$ 794,27 por mês. Então, Ângelo, quero o ano que vem ter 10 mil reais na conta. Durante esse ano, em 12 vezes, você paga isso. Você guarda isso, tá bom? Eu não coloquei poupança, porque poupança já beiraria os R$ 900 aqui. E você precisa ter muito mais, porque o rendimento é menor. Alguns irmãos falam, Ângelo, 10 mil eu não quero, eu quero 100 mil. Eu não vou falar o nome dos irmãos, mas Ângelo, eu quero ter o ano que vem 100 mil. Daqui um ano. Esses são os valores, guardar 7 mil por mês, 7.900. Aí aqui, teve um irmão, o César, falou para mim, Ângelo, César falou, quero ter 1 milhão em janeiro. Então, ele vai guardar 79 mil por mês aqui no Tesouro Selic, ou 78, ou 78.700 no LCA, ou 79.400. Acho que foi o César e o Humberto que falaram para mim esses dois aqui. Então, o ano que vem, 1 milhão. Dá 1 milhão. Uma espiga de 1 milhão. Aqui, queridos, eu fiz essa continha. Hoje o Selic está 15%, né? Eu fiz o cálculo que a gente estima que os economistas acham que nós vamos terminar esse ano com 12,5%. Ano de eleição, né? Ano um pouquinho atípico, a inflação deve cair um pouquinho. Então, baseado nesses números, se você fizer essas continhas aqui... só uma coisa. Esse númerozinho aqui, para quem tem menos de 40 anos é bom. Ângelo, eu não consigo guardar esse número aqui, porque eu não quero ter 10 mil o ano que vem. Eu não posso isso. Eu não consigo guardar 7 mil para ter 100 mil em janeiro do ano que vem. Muito menos eu não tenho 79 mil para ter 1 milhão ano que vem. Se você guardar esses 790 aqui, durante 30 anos, você fica milionário. Você tem 1 milhão. Olha que bacana. Quando eu falo isso, tem gente que está com 60, 70 anos. Ângelo, te conheci muito tarde. Né? Mas quem tem menos de 40 aqui, começa a guardar agora. Que daqui 30 anos, você tem 1 milhão de reais. Lide, Léo, tem menos que 40, aproveita. Tudo bem aqui, gente? É só um exercíciozinho. Aqui, gente, estou terminando. Aqui só para a gente pensar uma coisa importante. Assim como no investimento, a gente tem perfis, né? Tem uns que são conservadores, outros são arrojados, outros são mais moderados. A nossa vida precisa ser pautada por alguns pontos.
Aí alguém me pergunta assim, no slide anterior eu dei alguns números para vocês, né? Mas na verdade você tem que pensar na sua idade. Um jovem de 20 anos, qual que é o melhor investimento dele? É estudar. Né? Eu vou pagar, vou depositar 700 reais. Pode, se puder, amém, que bom. Mas na faixa dos 20, um pouco mais, um pouco menos, o melhor investimento é estudo. Ainda é. Né? Tem que saber escolher o curso. É que muito novo, às vezes não sabe qual curso que quer, né? Pode. Você que está nos 30 anos, ou na faixa um pouco mais, um pouco menos. Queridos, planejar, seguro. É importante você saber para onde você vai, porque você já está certamente trabalhando, então você tem que começar a planejar para você querer saber. Esses dias eu estava escutando um economista e ele falou assim, não é para desanimar os nossos jovens, ao contrário, mas ele fala assim, ele está falando, né? Que hoje em dia os jovens estão entrando no mercado de trabalho, na PUC. O médico, ele é formado, ele ganha 5 mil por mês. E a mensalidade da PUC é 13. Né? Então, quer dizer assim, hoje os cursos são caros, né? Um aluno lá, por exemplo, na PUC, que faz medicina, fica 22, 23 mil por mês para um pai. É muita coisa. Né? O pai tem que ser um empresário, um diretor, sei lá eu, que é muito caro. E eles vão para o mercado de trabalho 5 mil reais. Então, hoje em dia, os jovens, de uma maneira geral, em tese, vão demorar muito para ter seu carro, sua casa, vão demorar muito mais. Então, o que vai acontecer? A gente precisa planejar e orientar os nossos jovens, né, para que desde já da tenra idade, começou a trabalhar, comece a guardar, comece a poupar, não torra tudo, porque a dificuldade é em tese para a construção. Isso, a olhos humanos, né, queridos? Nosso Deus é sempre maior. Né? Com 40 anos, a poupança deve aumentar, por quê? Em tese, nessa faixa de 40 anos, nós já estamos com a vida mais ou menos, já sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, nós estamos maduros no nosso trabalho, é para ter mais segurança e certeza, inclusive mais tranquilidade. Se você já fez o seu pé de meia, já pensou no futuro. Aos 50 anos é hora de começar a organizar. Isso aqui é dado recente, viu? Do Banco Mundial da Saúde. A nível mundial. Pegou as 90 economias mais, vamos falar assim, democráticas. Então, com 50 anos, né, é uma hora que você já começa a organizar. Pode continuar trabalhando, deve continuar trabalhando. E para quando chegar aos 60, você administrar os recursos que você conseguiu. Se você fez o seu pé de meia, se você trabalhou, educou, fez tudo direitinho, não abusou, né, não deu passo maior do que a perna, é para a partir dos 60 começar a ficar um pouco mais tranquilo. Se bem que a gente pode trabalhar aos 60, eu passei de 60 e continuo trabalhando, preciso trabalhar, mas nem por isso, puxa vida, eu fiz algumas coisas, eu fiz uns deveres de casa, né, que se acontecer alguma coisa, né, Deus haverá de suprir, mas o que era para fazer quando precisava. Eu me lembro, e eu posso compartilhar isso com os irmãos, tinha época, por exemplo, assim, a gente ganhava, eu morei na Argentina há muito tempo, mas você é expatriado, você ganha muito bem, nem por isso deixava de economizar. Eu tinha a opção de guardar ou torrar para ter uma vida melhor. Eu preferi guardar. Né? Então, quem planta, colhe. José não foi assim? Não foi assim que ele deu orientação? 7 anos de vacas gordas, podia torrar? Não. Vacas gordas, olha o celeiro lá, guarda um quinto lá, faraó. Guarda um quinto que vai vir fome. Aí o mundo todo veio para o Egito porque alguém, como administrador, fez a coisa certa, né? Quando podia... Pastor? Não. 70 anos é um pastor querido, vida mansa. Então é 70. Esse aqui é 70, como é o concurso, é o pastor, então... Queridos, aqui
Só umas reflexões, terminando. Jamais compre algo por impulso. 20% daqueles 81 milhões de endividados compraram por impulso. Bateu os olhos, gostou? É isso que eu quero. Em 10 vezes no cartão, que fácil. Ilude. Desejo ou necessidade? Decisão mal tomada hoje compromete seu futuro. O que você faz hoje, as suas decisões hoje, vai afetar lá na frente. Ter dinheiro, olha que importante que eu escrevi aqui. Ter dinheiro pode ser ou não importante, mas aprender como manusear você tem que saber. Você pode não ter muito dinheiro, mas saiba que esse pouco você tem que saber administrar. Se você tiver muito, você tem que administrar esse muito. Lembre-se que o dinheiro tem que trabalhar para você. Que eu falei, 35% da população endividada, jovens. Lembre-se quanto tinha lá de adultos? No primeiro slide lá, no segundo slide, 42%, né? Logo em seguida vem jovem. O jovem, e olha o tema, a causa, consumismo e materialismo. Jovem, eu quero, eu posso. Os outros têm, os outros não têm. Por que o pai dele pode e eu não? Explica direitinho. Por isso que é importante você conversar sobre finanças dentro de casa. 2/3 da família no Brasil estão endividadas. Daqueles 81 milhões lá, 2/3 são famílias. Ou seja, de cada 100%, 60% das famílias estão endividadas. 61% dos brasileiros não controlam ou não planejam o seu futuro. Olha aqui aquele dado que eu dei. 12% das famílias gastam com juros. Não sei se os irmãos conseguem ver aí. Eu estudei na Palavra da Vida um ano, fiz um mestrado lá de 1 ano. E eu quis defender uma tese sobre finanças na igreja. E eu mandei esse formulário para 250 pessoas crentes, só evangélicas, perdão. Batista, metodista, presbiteriana. E olha, gente, eu fiz essa perguntinha aqui, tudo confidencial, tá bom? Mas eu não sei se vocês conseguem ver aí. Eu fiz uma pergunta aqui. O que você faz para controlar os seus gastos? A maioria respondeu que registra os gastos. Mas 32% diz que não registra gasto nenhum. Do jeito que ganha, vai embora. Só evangélicos, hein? Só pessoas cristãs. Você utiliza o orçamento financeiro que prioriza uma reserva familiar? A maioria, 39%. Não faça nenhum orçamento. Só 40% faz certinho. Só. Ou seja, nós temos 60% da população cristã que não dá muita bola para planejamento, guardar dinheiro. Aqui um pouquinho mais fácil de ver. Você faz um controle diário dos seus gastos? Né? A maioria, mais de 50%, não tem controle. Onde você adquiriu a maior parte do conhecimento sobre finanças? Igreja aparece 0. As igrejas não falam sobre finanças, né? As igrejas não... De grande parte, fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. E acabou. Aqui eu preparei umas aulas de escola dominical no ano que eu fiz essa tese. Aí em algumas igrejas eu lecionei essas 9 lições sobre finanças na escola dominical. Queridos, era isso que eu tinha para dividir com os irmãos. Alguém tem alguma pergunta? Algum ponto? Né? Os irmãos, o meu irmão Rafael vai estar gravando, vai disponibilizar para a igreja. Eu vou jogar esse material, né, em PDF na igreja, né? Seria bom. Mas eu vou colocar ali no nosso grupo, da congregação também, o nosso, para deixar registrado, você que teve o privilégio de vir, né? E ver. E espero que de alguma maneira, queridos, talvez conceitos você ia falar assim, Ângelo, nenhuma novidade. Mas o planejamento consiste em
planejar e ter disciplina. Se eu tiver conceito e não pôr em prática, não vai adiantar nada, né? Ah, que bom, interessante finanças, hein? Oh, que legal. Posso fazer isso, aquilo, mas se você não tiver determinação de poder fazer, o tempo vai passando muito rápido, né? E a gente, nossa, quando eu tinha 30 eu não fiz. Nossa, eu tinha 40 agora e não fiz. 50, já estou ficando velho. 60, estou aposentado. Se aposentar, os mais novos, nossos filhos aí, nem vai saber o que é isso. Se é que vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Aí depois qualquer dia a gente discute aí sobre previdência, né, algumas coisas que são opções de investimento. Tá bom, queridos? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tranquilo? Obrigado, Ângelo. Essa palestra do Ângelo, para mim, ela foi semelhante a, sabe aqueles sermões que o pastor prega, que desnuda todos os seus pecados, todas as suas mazelas? Digo porque até o mês passado eu estava afastado dos trabalhos, estava em fase de fisioterapia. Segunda, quarta e sexta-feira eu ia fazer fisioterapia. Toda vez que eu saía da fisioterapia, eu parava numa sorveteria, comprava um sorvetinho, um potinho de R$10. E foi assim por meses. Aí a minha esposa, ela é bem controladora e durona, ela chegou em mim um dia e falou: Ricardo, tá faltando aqui um valor X para pagar a água da confeitaria. Eu falei, ué, não era para faltar, né? E eu ia sabendo, poxa vida, aquele sorriso amarelo, e agora, como é que eu vou dar conta disso? Enfim, dado o contexto, né, que eu estou vivendo, tem que ser bem na risca hoje em dia os gastos que eu tenho em casa, né? Então eu fiquei pensando, quando o Ângelo falou, né, do rapaz da coxinha e da Coca-Cola, é isso, né? Tem que ser bem equilibrado nos seus gastos, e no meu caso aí custou uma conta de água, né, que eu poderia ter pago, e ali eu, alegrão, emocionado em fazer aqueles gastos no momento, no meu contexto hoje que não permite isso, fiz e assim faltou. Então é muito bom. Obrigado, Ângelo, pela palestra, foi uma bênção, foi uma lição. E assim, nós temos que ser controlados, né, em nossas finanças, naquilo que Deus concede para nós, porque senão você vai brigar com a sua esposa, senão você vai dormir no sofá, terá problemas, né? Então temos que ser cuidadosos com as nossas finanças, amém? Algum irmão